Muito boa tarde, cidade maravilhosa de Peruíbe. Começando a partir deste momento, mais uma edição do meu, do seu, do nosso, da Mira Informação Verdade. O informativo diário da TV Vale das Artes, que leva o jornalismo comunitário, jornalismo verdade, atende os bairros, traz informação e muitas notícias para discutir o nosso município, o nosso estado e o nosso país num âmbito macro, trazendo sempre também para o micro, a nossa região, evidentemente. Muito obrigado pela sua audiência. Dentro da próxima hora, nós vamos falar sobre vários temas. O quadro Fala Doutor de hoje é muito curioso. Quer que eu te diga o tema, Biscoito? Quer que eu diga ou não? Tá curioso, Biscoito? Tá curioso, né? Eu vou te dizer qual é o tema, Biscoito. Biscoito é o nosso câmera aqui, para quem não sabe. O tema, escuta essa, que daí aí os caras falam, pô, Cris, você tem certeza? Dá uma olhada aqui, Biscoito, o que é o tema. Coloca aqui pro telespectador ler também, ó lá. Opa, abre um pouco mais, Biscoito. Isso, ó. Fala doutor, tá? Ó lá. Torção de testículo. Esse é o tema, Biscoito. Torção de testículo. Para você aí de casa, hoje o nosso Fala Doutor vai falar sobre torção de testículo. Acho que esse é o tema que vai entrar para a história do programa, tá? Você que já recebeu a torcidinha no testículo e coisa do tipo. Quando eu era mais jovem, jogando futebol lá na Zona Norte de São Paulo, teve um cidadão, viu, Biscoito? Que sem um juiz ver, ele deu uma torcidinha. Quase fiquei sem ter filho por muito tempo. Tá? Além disso, nós vamos apresentar hoje, o programa tem um primeiro bloco meio leve, tá? Nós vamos apresentar ruas com nomes curiosos, tá? Diversas ruas aí pelo Brasil têm nomes curiosos, nomes diferentes, né? Até porque nós temos uma classe política, geralmente nos municípios, os vereadores, como não querem fazer o que é primordial da profissão, como fiscalizar o executivo, criar leis efetivas e que tragam melhoria para o cidadão, eles vão criando nomes, uns mais esdrúxulos do que outros. Daqui a pouco nós temos essa reportagem. Além disso, nós vamos falar sobre o direito do consumidor e a garantia estendida, né? Você que compra em lojas, essas lojas grandes que você vê comerciais na TV, inclusive vê na nossa Vale das Artes, e aí quando você compra o seu aparelho, geralmente o eletroeletrônico, e a pessoa oferece para você a garantia estendida, você muitas vezes fica vendido, porque você não sabe quais as garantias que de fato, quando você assina aquele contrato, estarão inerentes àquele produto, né? Então muitas vezes o cara tem o produto, tem o problema, comprou a garantia estendida, quando vai ver, a garantia estendida não cobre uma série de situações, e hoje nós vamos falar isso no Na Mira Informação Verdade. Além disso, nosso repórter Christian Cauê acompanhando aí, através do programa Na Mira Informação Verdade, todos os problemas referentes aos bairros do nosso município. Deu um chego lá no bairro, não, esse foi o Olivan, né, que foi lá no Helena Novaes. O Luciano Olivan foi lá no Helena Novaes ver a situação do mato alto terrível que o Marcelo Brumer está passando por lá. Além disso, o deputado Luiz Fernando, do PT, né, quem trouxe até foi o vereador da cidade, Ricardo Corrêa, vai trazer para o nosso município um projeto chamado Tigrinhos. Esse Luiz Fernando, ele é presidente do São Bernardo, time de futebol, e é um projeto que visa tirar as crianças da rua, do acesso à criminalidade, do acesso ao narcotráfico e levar para o esporte. Daqui a pouco nós vamos falar disso também. E também vamos mostrar uma reportagem muito interessante lá no bairro do Caraguava, sobre o Mato Alto, que contou com a participação ilustre de um vereador. Muita informação, prestação de serviço na tela da sua televisão. Esse é o Na Mira Informação Verdade. Muito obrigado pela sua audiência. Eu cheguei e a partir de agora o bicho pega. Mas antes, vamos falar da nossa fanpage, facebook.com/programa Na Mira, a fanpage oficial do programa Na Mira Informação Verdade no Facebook. Lá é o local de acesso total e restrito à nossa equipe de produção, aos nossos conteúdos com sugestões de pautas, críticas e elogios. Além disso, lá você pode também enviar a sua mensagem do modo privado, lá na aba mensagem.
Com isso, quando você envia essa mensagem e diz pra gente que quer preservar a fonte, nós não revelamos a fonte e vamos fazer a reportagem. Esse quadro é muito importante aí, essa aba mensagem, para que você nos envie mensagem com informações sigilosas. Prometemos preservar a fonte como manda o bom jornalismo. Além disso, você encontra na nossa fanpage oficial diversos vídeos aí referentes ao programa Na Mira Informação Verdade. Muito importante a sua participação sempre ativa aqui nesse programa feito pelo povo e para o povo, porque afinal, o seu problema é o meu problema, porque todos nós somos o povo, somos a população. Ó, vamos que vamos, que esse programa tem que começar e começar bem. Muitas vezes nos municípios os vereadores não têm muito o que fazer. Sem coragem para fiscalizar, sem coragem para cobrar e sem coragem e qualidade para legislar da forma correta, eles precisam arrumar o que fazer. Quando não estão entregando moções de diversos tipos, eles arrumam sempre um tempinho para criar nomes esdrúxulos para as ruas dos municípios por todo o Brasil. É uma reportagem interessante que nós vamos apresentar para você agora no Na Mira Informação Verdade. Em Brasilândia, na zona norte da cidade, tem uma rua chamada Tiro ao Pombo. Coincidentemente ou não, é o endereço desta empresa que faz controle de pragas. A dona Maria, moradora do bairro há 45 anos, se lembra muito bem de onde vem o nome da via. Ali era uma casa de fazenda, eles matavam muito pombo. Aos domingos eles ficavam o dia inteiro matando pombo, com aquelas espingardas de chumbinho, entendeu? Já em Pirituba, também na zona norte, é onde fica Coração de Bugre. O Caio mora aqui há 4 anos, mas será que ele sabe o significado do nome da rua? Para mim, eu nunca pesquisei, mas tenho em mente que seja o nome de uma ave, né? Bugre. Na verdade, Caio, Coração de Bugre é o nome de uma planta. No mesmo bairro tem a rua Matilde Carlos Montessante. É onde fica a empresa onde a Ketuli trabalha. Antigamente o nome da via era Cornucópia, mas mudou por causa de um abaixo-assinado dos moradores. Quando a gente fala para as pessoas cornucópia, as pessoas ficam, o quê? Corno? Corno? Cópia do corno? Uma coisa assim, horrível. Tem muita gente que mora em endereços com nomes diferentes, mas você conhece alguém que coleciona nomes estranhos de ruas em São Paulo? Se não conhece, eu vou apresentar agora o Danilo, que há 3 anos ele tem uma página na internet onde ele compartilha curiosidades e bizarrices da malha viária da cidade. Danilo, como começou esse seu interesse? Bom, eu tive um emprego que eu tinha que circular bastante pela cidade. E aí eu fui percebendo que quanto mais longe do centro eu ficava, mais complicados, mais curiosos ficavam os nomes das ruas. Daí comecei a tirar foto, catalogar e juntei tudo num blog, tentando às vezes explicar o significado daqueles nomes. Essa, viu, Biscoito? Imagina o camarada, você aí de casa, imagina. Isso que eu falo, né? Que realmente o cara que não tem o que fazer, começa a criar esses nomes esdrúxulos. Imagine você aí de casa, morando numa rua chamada Cornucópia. Cornucópia ou Cornucópia, né? Imagina. Aí o camarada liga e falou, ô meu amigo, e aí, eu tô sabendo que você vai casar, Joãozinho. Eu falei, vou casar mesmo. Vai morar onde? Ah, vou morar lá na rua Cornucópia. Puta, tá começando bem, hein, camarada? Então, e outra coisa, o Tiro ao Pombo, né? Tem um nome, tem uma rua que a reportagem aí não mostra, lá em São Paulo, se eu não me engano, no Jardim Damasceno, chamada assim, Rua dos Esdrúxulos, ou coisa do tipo assim. Resumindo, é mais uma prova de que muitas vezes os representantes do poder público, eles não têm a noção exata da realidade do cidadão, porque para colocar um nome absurdo como esse, como Cornucópia, é pedir... Aliás, Peruíbe tem, né? Um lugar com um nome, Cornolândia, não é isso? Cornolândia, tem, né? É lá no bairro do Caraguava, a Cornolândia, é isso, né? Então, é um nome curioso, são nomes curiosos, nomes engraçados. Até o rapaz aí dessa reportagem, ele pesquisou. Até a reportagem muito curta, né, Cascavel? Precisava ser uma reportagem mais longa, ouvindo o lado do rapaz. Pareceu que cortou muito brusca essa reportagem.
mais bizarro do que essa matéria que nós acompanhamos aí, você já tomou uma torção de testículo? Você homem aí? Provavelmente se você joga futebol, já tomou alguma torção de testículo, sem sombra de dúvida, né? Aquele zagueirão meio ruim, aquele atacante meio mala, enfim. A torção de testículo é o tema do quadro de saúde do programa Na Mira Informação Verdade hoje. Nosso doutor Valdez vai falar um pouco para todos nós aí sobre a torção de testículo. Já tá doendo o biscoito, né? Já tá doendo, né? Você é louco, rapaz. Vamos ver essa matéria. Fala, doutor Valdez, para o Na Mira Informação Verdade sobre a torção de testículos aí. Olá, queridos amigos telespectadores da TV Vale das Artes. Você está assistindo o programa Na Mira, Informação Verdade com Kristen Charles. E esse é o nosso quadro, esse é o quadro Fala Doutor, onde eu, Dr. Valdez, estou aqui para falar com você sobre algumas doenças do nosso dia a dia. Hoje eu vou falar com você sobre uma situação que ocorre não muito comum, mas é importante que você saiba, porque se isso acontecer na sua casa, você já tem noção da urgência que precisa ter. Nós vamos falar hoje de torção de testículo. Torção de testículo é exatamente isso que significa. O testículo, ele dá uma rodada e nessa rodada aquele pedículo arterial e venoso fica comprimido. E aí corta o suprimento sanguíneo e trata-se de uma emergência. A torção de testículo ela pode acontecer no recém-nascido, na criança, no jovem e até mesmo no adulto. Qual é a característica da torção de testículo? Primeiro, é uma dor repentina. Essa dor ela é acompanhada de um edema, um inchaço grande na bolsa escrotal e geralmente de um lado só, porque não é a bolsa toda que roda, é um testículo que roda dentro da bolsa, porque ele tem uma certa mobilidade, ele tem líquidos lá dentro de lubrificação de sua movimentação. Ele fica preso simplesmente pelo pedículo vascular. Então, isso é fácil rodar. E ele rodando, ele dá um estrangulamento nessa parte vascular, é uma situação de emergência, tem um inchaço, uma vermelhidão e uma sensibilidade muito grande. A dor é repentina. Quando é na criança e bem jovenzinho, em geral ele reclama primeiro de uma dor no pé da barriga e não exatamente no testículo. Depois que essa dor vai se espalhar e ela vai atingir o testículo e fica mais localizado. Quando acontece isso, é uma urgência e que tem que ser operada, é caso de cirurgia. Se essa cirurgia não for feita a tempo, se o paciente fica com a dor e não procura o médico, não é feito o diagnóstico, então ocorre uma lesão irreversível no testículo e ele tem que ser retirado cirurgicamente. Situação severa e em se tratando de homem, tem 2 testículos, considerando os 2 testículos funcionando, ele fica com a fertilidade reduzida a 50%. Então não existe um risco de morte a princípio, mas é uma situação de emergência que o médico tem que intervir. Então você observe no bebê ou na criança em que você, dentro da sua família, dentro da sua casa, uma situação dessa é sempre uma situação de preocupação. Se fizer exames de urina, se fizer ressonância, se fizer ultrassom, se fizer Doppler, tudo isso pode ajudar. Mas nós sabemos que quando se fala de urgência, quando se fala de saúde, ainda mais na nossa querida Peruíbe, as coisas ficam mais difíceis de usar recursos diagnósticos. O diagnóstico é puramente clínico. O paciente chegou, o médico tem que fazer o diagnóstico só pelo que ele está vendo e encaminhar para o serviço de emergência. Eu quero agradecer a todo o pessoal que tem colaborado conosco e que tem participado do nosso Mutirão da Saúde. É um sucesso muito grande com o apoio da TV Vale das Artes, o programa Na Mira, e que nós estamos nas ruas falando do quadro Fala Doutor. Fazemos uma orientação médica, aferição de pressão, medição da taxa de açúcar no sangue e o pessoal tem nos procurado e elogiado bastante. Muito obrigado a você que tem participado. Estaremos juntos novamente em todos os bairros de Peruíbe. Um grande abraço. Muito obrigado, doutor Valdez. Eu no ápice do meu entendimento de medicina, né, Biscoito?
Achei que torção de testículo era o cara pegar o negócio e apertar, né, rapaz? É aquilo que a gente vê no futebol, não é, Biscoito? O que a gente vê no futebol, não é? Ou no futebol não, né? Ou às vezes a patroa quer se vingar, né, meu amigo? Você tá na praia, o camarada tá na praia, viu, Biscoito? Aí o cara coloca aquele Ray-Ban, né? Que o cavalo acha que disfarça pra mulher. A mulher é besta, né? Aí o cara coloca aquele Ray-Ban, Biscoito. Aí o cara tá lá na praia. Tá com aquela sunguinha, né? Tá com a esposa do lado. Aí tá andando e tal. Aí nisso, Biscoito, passa aquela mulherzinha, daquele jeito, né? A mina parece uma paniquete. A perna da mina dá 3 braços de cidadão. Parece o braço do Murray. Aí o cara tá lá. O que é? Eu não tô querendo discordar do senhor, doutor Valdez. Eu tô falando pro senhor o que eu acho que é torção de testículo. Aí o Biscoito, o cara tá andando. Aí o cara tá andando com a esposa do lado. Aí tem a técnica, porque quando você tá com os óculos escuros, viu, Biscoito? Tem a técnica do negócio. Aí o cara faz assim, ó. Aí ele para. Mostra aqui o zoinho como fica. Aqui tem o óculos escuro pra disfarçar. Aí o zoinho fica assim, ó. Ele dá uma olhada no retrovisor. Ele viu no retrovisor. A mulher, Biscoito, você não sabe. Mulher esperta. Aí a mulher tá do lado dele. Falou, Arnaldão, tu quer ser malandrão com essa pancinha aí de cerveja? Tu quer ser malandrão? Aí a mulher dá um passo à frente. Entra como quem não quer nada, vai lá e... Mostra aqui, Biscoito, mostra aqui. Ó a técnica. Estoura os ovos. Aí o cara... Aí o cara fica esperto o resto da vida. Então, você que vai pra praia, coloca o óculos escuro, né? Aí fica olhando a mulherada de biquíni, acha que tua mulher não tá percebendo? Você pode ganhar, não a torção de testículos igual falou aí, testículos igual falou nosso doutor Valdez. Você pode ganhar essa. Esse é o exemplo que eu disse aqui, é baseado em fatos reais, né, Biscoito? A gente conhece um amigo nosso que passou por isso. Passou por isso e agora não pode mais ter filho, viu? Ele quis olhar muito na praia, não pode mais ter filho. Ó, direito do consumidor também é tema do Na Mira Informação Verdade. A garantia é isso? Tem editorial hoje? E eu falando de direito do consumidor? Vamos chamar o editorial pro Na Mira Informação Verdade. Vem comigo, vem comigo. Tá aí, olha, vamos começar o nosso editorial do programa Na Mira Informação Verdade de hoje, sempre começando com o nosso Diário do Litoral, informação regional da mídia regional, é pauta do Na Mira Informação Verdade, menos do Jornal Mirante, o resto vem pra cá. Ó, foi notícia no nosso DL, Diário do Litoral, melhor diário, o melhor jornal diário da Baixada Santista. Começamos com a charge do dia do nosso caso. Supremo libera biografias não autorizadas. Aí nós temos aí o Roberto Carlos, ninguém respeita mais o rei, bicho. E tá ele aí, na verdade, não de rei, né? De bobo da corte. Brilhante. Tinha sacado essa, Cascavel? Que ele fez o bobo da corte com o rei Roberto Carlos? Brilhante, e mais brilhante ainda é que a Globo comemorou a liberação das biografias, mas a própria Globo, numa cara de pau desgraçada, tem aí um personagem, no caso o rei Roberto Carlos, que proibia a biografia. Incoerência total. Vambora, a informação não para no Na Mira Informação Verdade. Eu quero informação dinamizada, informação real. Essa é boa. Vereador recorre ao Ministério Público por abandono na Vila Esperança. Adeildo Eliodoro, o Dinho, critica a falta de fiscalização nas obras da ALL e da Sabesp. Isso é um grande vereador. Grande vereador, grande vereador. Vamos ver a pauta aí, Cascavel. Avança, minha filha, avança. Acelera a parada aí. Uma situação que oferece riscos na cidade de Cubatão, noticiada no último dia 5 pelo Jornal Diário do Litoral, chegou à Promotoria de Cidadania do município pelas mãos do vereador, grande vereador, parabéns ao vereador Adeildo Eliodoro dos Santos, o Dinho. Isso é vereador atuante. Vereador atuante. O perigo diário de acidentes sofrido por centenas de moradores, principalmente crianças da Vila Esperança, em função de uma obra das empresas ALL Logística e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, no caso mais conhecida como Sabesp.
Dinho pede ao Ministério Público a instauração de um inquérito civil e posterior ação civil pública, com o objetivo de determinar urgentemente que a administração municipal e as empresas tomem providências para sanar os problemas, realizando manutenção da avenida principal e segurança das obras de duplicação da linha férrea. Eu quero dar os parabéns ao vereador Dinho, porque volta para mim. Terminou aí, né? Essa última. Quero dar os parabéns ao vereador Dinho, porque isso é um trabalho de vereador, fiscalizar, e quando o poder público é incompetente para atender as demandas, ele vai ao Ministério Público. Vamos ver o que mais nós temos. Terminou? Terminou? Então, vamos pro direito do consumidor? Dá para ir ou quer ir pro intervalo? Vai? Então é o seguinte, direito do consumidor também é pauta do Na Mira Informação Verdade. Garantia estendida. Você sabe quais são os direitos e deveres no serviço de garantia estendida? Se não sabe, nós temos uma reportagem especial sobre o tema. Tá na agulha? E enquadra no bico do urubu, na boca do jacaré do nosso Na Mira Informação Verdade. A garantia estendida nada mais é que um tipo de seguro para o produto que vai além da garantia oferecida pelo fabricante. Mas o consumidor deve estar atento na hora de pagar por este serviço. De acordo com a legislação, é proibido fazer a venda casada da garantia estendida e não pode haver desconto para quem compra junto com esse benefício. O consumidor deve sempre analisar os termos da garantia estendida, verificar as vantagens oferecidas por aquele seguro. Por quê? Porque são 3 modalidades de garantia estendida. Aquela que é idêntica ao do fornecedor, que pode ser vantajoso ou não, na maioria das vezes não é tão interessante. Tem aquela garantia estendida que amplia o âmbito de cobertura relacionado ao do fornecedor, essa pode ser um pouco mais interessante. E aquela que é restritiva, que só pode ser no caso de veículos, como bem segurado. O consumidor deve sempre analisar para verificar a real vantagem da aquisição desse produto. Cada seguro tem regras diferentes que variam de loja para loja. Por isso, alguns clientes enfrentam dificuldades na hora de usar o serviço. A dona Sebastiana comprou esse celular e pagou por 1 ano de garantia estendida, mas na hora de usar o benefício, ela teve dor de cabeça. Dona Sebastiana, conta pra gente o que aconteceu. Eu fui na loja, comprei o celular, aí me ofereceram lá uma garantia estendida, só que eu aceitei, né? Aí quando eu precisei, eles falaram que ia me dar 1 ano e ia me dar um celular novo. E quando eu fui atrás, eles disseram que tinha que ligar no seguro. No caso de o produto comprado apresentar problemas que estão previstos no contrato, o consumidor deve comunicar ao seguro. A seguradora tem até 30 dias para indenizá-lo. Se isso não acontecer, o consumidor deve buscar um acordo com a seguradora. Se ainda assim o problema não for resolvido, o cliente deve procurar os órgãos de defesa do consumidor ou a justiça. É muito bom você, consumidor, ter noção exata do que está no contrato do serviço de garantia estendida, tá? Que é uma seguridade à parte do que já é oferecido como garantia. É muito, vou deixar frisar novamente, é muito importante você saber, porque muitas vezes tudo tá na boca do caixa, o cara já vende, porque vendedor é assim, já vem, pá, pum, isso que é uma garantia estendida, é isso, é isso, isso. E aí quando você vai questionar, ele não dá detalhes, porque tá naquela fila que precisa rodar e tal, e você não quer causar um constrangimento. Então é muito importante você saber todos os pontos desse contrato, que é garantido, o que não é, e compará-lo com o que já é previsionado no direito do consumidor, que já está no produto que você comprou. Tem um outro detalhe muito importante. Você, quando assina esse contrato ou compra essa seguridade à parte, essa garantia estendida, vem uma nota fiscal desse tamanho assim, amarelinha e tal. Essa nota, ela precisa ser xerocada e você grampeia. Por quê? Porque essa nota passou de 3 a 6 meses, dependendo da umidade do lugar em que você a acondiciona, ela desaparece, ela desmonta totalmente e ela desaparece. Então, são pontos que você, como consumidor, tem que estar sempre ligado, sempre por dentro, para não cair num golpe do vigário, como diria aí a falecida vovó Elvira, minha avó amada. Nós vamos agora para o intervalo do programa,
muito rápido para que você veja os nossos anunciantes, os produtos dos nossos anunciantes. São promoções, são preços legais. É muito importante, você que assiste o programa Na Mira Informação Verdade, gosta do nosso programa, é muito importante você comprar em quem anuncia com a gente, porque com isso, além de você ter um produto com garantia, porque é o seguinte, se não cumprir, você me liga que eu vou pessoalmente resolver a parada, e resolve mesmo, e você faz a manutenção desse programa, porque são esses comerciantes que pagam a existência desse programa. Então é muito importante você consumir sempre em nossos anunciantes. Você está ajudando muito a manutenção da TV Vale das Artes e o programa Na Mira Informação Verdade. E claro, meu salário, né, biscoito? Tá difícil essa crise, biscoito. Vou pro intervalo, eu volto já já. Você quer um lugar para uma pausa, para um lanchinho? Visite a Café Mania, na rodoviária de Peruíbe, no bairro Estação. São lanches, salgados, doces, café e sucos, em um ambiente amigável e acolhedor. Quer comer um lanchinho e tomar um café? Venha para o lugar que é uma verdadeira mania. Café Mania, na rodoviária de Peruíbe. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Ambrosio Baldin, 35 anos de tradição no mercado de construção. Materiais do bruto ao acabamento, entrega rápida e bom atendimento. Avenida Terezinha Rodrigues Calil, 979, Jardim Brasil, próximo à rodoviária. Você sabia que volantes ruins, ressecados, quebradiços são responsáveis por acidentes em todo o país? Além disso, com um volante em péssimo estado, você pode correr o sério risco de levar multa, tendo assim um grande prejuízo. Por isso, procure a Casa do Volante, onde você encontra toda a linha de volantes nacionais importados, volantes revestidos em couro, manoplas, acionadores de buzina, cubos, airbag, restauração de airbag, restauração da tampa da bolsa do airbag da linha Chevrolet. A equipe Casa do Volante está pronta para atendê-lo e apresentar, através de uma minuciosa consultoria, as melhores opções em volantes de Peruíbe. Casa do Volante. Vá visitar. Na Churrascaria Nova Tradição, você tem uma série de opções em self-service, mais que exclusivo. Além disso, temos churrasco que vai lhe deixar com certeza com água na boca. Seu paladar merece todo o carinho e atenção. Por isso, venha para a Churrascaria Nova Tradição. Churrascaria Nova Tradição. Magadi, artesanato, decoração, colchões, cortinas, tapetes e rendas, persianas motorizadas com controle fixo ou remoto, móveis e lustres feitos com conchas direto das Filipinas. Hibiscos entalhados em madeira, óleos gregos e artesanatos vindos direto da Ásia. Tudo para deixar a sua casa mais bonita e elegante. Parcelamos no cartão em até 10 vezes sem juros. Magadi, bom gosto, qualidade e preço.
Todo sábado e domingo, a partir das 17 horas, você tem um encontro com a Enterprise. Acompanhe Jornada nas Estrelas, a mais importante e significativa série de ficção científica de todos os tempos, aos sábados e domingos, a partir das 17 horas, na TV Vale das Artes. Chegou a Peruíbe, a marca de doces que é um sucesso, Merengues Atibaia. São merengues deliciosos com o verdadeiro sabor natural da fruta. Temos os sabores morango, abacaxi, banana e uva. Todos acompanhados das exclusivas coberturas Merengues Atibaia. Além disso, também temos mousses, pavês e a inacreditável salada de frutas, feita com frutas selecionadas e suco natural. E o melhor, entregamos a domicílio e aceitamos cartões de débito e crédito. Ligue já! 3455-7590. Merengues Atibaia, uma explosão de sabor. Voltamos com a minha informação, verdade, da hora que eu tava ali no Pega pra Capar, pra pegar a minha pauta pra eu saber o que eu vou chamar pra vocês, tá certo? Ó, lá no Maria Helena Novaes, lá na região do Ruínas e tal, o mato vem comendo grosso lá, né? Nós já tivemos casos de estupros, de roubos aos montes, no meio dos matos, dos matagais. Me parece que mesmo pagando milhões para a empresa Litucera para que ela efetue o serviço de manutenção dos bairros, isso não vem acontecendo. Eu não entendo por que ninguém fiscaliza isso. Não entendo porque a prefeita não cobra, porque os seus assessores não cobram, não entendo porque os vereadores, inclusive vocês da oposição também, não vou falar só da base não tem coragem de cobrar aí a nossa empresa Litucera, que deveria prestar esse serviço, mas o estrago e o regaço, o escracho do regaço, tá público e notório para todo mundo. Eu acho que vocês têm que tomar um pouco de vergonha na cara e cobrar a empresa que nós pagamos milhões para efetuar o serviço de manutenção e não acontece. Presta atenção nessa matéria. Reportagem do Namira Informação Verdade recebeu através do Facebook uma reclamação. A reclamação é o seguinte, que aqui no bairro Maria Helena Novaes, nessa rua que é Oswaldo Marçal, os moradores, como o seu Marcos, estão vivendo na floresta tropical. A nossa série de reportagem da floresta tropical veio até aqui na Oswaldo Marçal mostrar a situação do bairro. Hoje é um dia de sol, um dia bonito, um dia de quase verão. Agora os senhores imaginem isso aqui num dia de chuva, num dia de vento, num dia de loucura que deve ser viver nesse lugar, no final dessa rua, nessa situação que você está vendo aqui. Eu vou conversar com o Marcos. Marcos, fala pessoal do Namira Informação Verdade, como é que tá isso aqui? A situação na sua casa é essa aqui? Como é que tá a situação para você? Total. Abandono total, um descaso, você vai reclamar na prefeitura, falam que vão tomar alguma providência, não tomam, não estão nem aí para nada, só quer saber de mandar o carnê de IPTU. IPTU não é barato? Não, não é. Para quem está desempregado. Aqui de IPTU? Isso é quase 600 por ano. Quase 600 por ano, maravilha. E aqui, pelo que eu estou vendo a altura que está o mato aqui, principalmente do teu vizinho aqui da frente, que acho que é um terreno, e do teu vizinho lateral, já faz muito tempo que ninguém vem limpar isso aqui. Aqui, geralmente eu arrumo alguém, quando eu tô sobrando um dinheirinho, eu arrumo alguém para poder dar uma tosada, pelo menos na lateral do muro. Ó, olha lá, ó, Lacraia, mostra ali, ó. Olha lá. Tá entrando na casa dele ali o mato, ó. Hoje o biscoito tá de folga, o Lacraia veio fazer as imagens.
Olha a altura que tá o mato entrando nas... Quer dizer, que se você não corta aqui, se você não paga para cortar... Eu tenho que ir dando uma tosadinha, porque vai pegando na cerca elétrica e vai dando... Vai entrando para dentro do muro. Quer dizer, isso tudo por tua conta, você que tem que bancar, porque a prefeitura não vem limpar. O cara me cobra R$100 para dar uma tosada aqui de 2 metrinhos do muro até lá no fundo. Então, quer dizer, seu imposto é R$600, mais o 100zinho que você gasta aí, você está gastando uns 700, R$800. Aquela árvore lá eu já pensei em dar uma tosada nela, porque vira e mexe e cai cobra em cima do meu telhado. Cobra? Cobra. É isso que eu ia falar. Então, vezes. A fauna aqui também é grande. Já aconteceu 2 vezes de cobra cair em cima do meu telhado, minha esposa sair para lavar a roupa e dar de cara com a cobra. Olha aí. Fora rato, que é infinito. Aparece 3 mortos, tem 20 depois no outro dia. Rato aqui tem mais do que lá no centro. Ih, põe bastante aí. Bastante, nossa. Tá aí, você tá vendo a situação da casa do Marcos aqui, dos vizinhos dele, é claro, que moram aqui na rua Oswaldo Marçal, bem próximo aqui da linha do trem, né? Entre a Padre Anchieta e a linha do trem. Que você não vai conseguir ver a linha do trem, porque o mato ali está com uns 2 metros de altura. A minha esposa foi para São Paulo há uns 15 dias atrás com problema de saúde na família. Liguei para a lotação se recusou a vir aqui. Porque não consegue entrar ali, né? Porque não consegue entrar lá no outro lado. É. E nós vamos fazer a imagem lá. Ali deve ter uns 40 centímetros de lama e água ali quando chove. Ontem estava assim até, quando eu te mandei uma foto que está no Face. E o pessoal ligou, que quando você liga lá, eles pedem o telefone. Eles ligaram e falaram, a gente tá aqui no começo da rua, a gente não vai até a sua casa, quem tá com medo de atolar. Eu tive que tirar meu carro da garagem, 6 horas da manhã, pra ir até lá resolver o problema. Tive que levar minha esposa até lá na rua. Quer dizer, eles se recusaram a vir aqui. Você tá vivendo numa ilha. Fora que pizza, já vieram entregar pizza aqui em casa, o cara já caiu ali. Tem 2 amigos meus que já caíram de moto ali naquele areião que colocaram ali. Ah, maravilha. Ah, ótimo. Quer dizer, que é melhor. Marcão vivendo aqui na ilha. É que não fica passando gente toda hora aqui enchendo o saco, não tem trânsito. É porque você tá numa ilha. A única vantagem. É, praticamente uma ilha. Porque se eu fosse arrumar um emprego, minha esposa fosse arrumar um emprego, eu ia ter que levar ela até a Vila Padre Anchieta, porque num dia de chuva não dá pra passar. Simplesmente eu não posso dar uma volta com os cachorros no quarteirão. Tô preso em casa aqui. Mas a viatura vem fazer a municipal passa por aqui de vez em quando, a defesa social não passa pelo... Imagina, nunca vi. Não, né? Nunca vi. Beleza. Polícia veio 2 vezes aqui porque entraram as 2 vezes que eu vi polícia aqui foi quando eu chamei porque invadiram a casa da vizinha. Aí, a situação que você tá vendo é essa. A ilha de Lost. Como diz Kristen Charles... da minha esposa apelidaram aqui assim. Lost. É. Então, direto de Lost, no Maria Helena Novaes, como diz o Kristen Charles, é pau na lomba, filho. É evidente que a falta de fiscalização dos atores numa gestão pública, no caso prefeitos, vereadores e gestores de modo geral, causa uma situação, causa prejuízo sistemático ao cidadão de bem que vê o dinheiro dos seus impostos serem gastos em diversas baboseiras, como o show da Ivete Sangalo, o Sambô, NX0 e outras porcarias. Porque acontece o seguinte, o show vem para a cidade, toca um dia, faz o barulho um dia, fica todo mundo rindo um dia, só que você fica os outros 364 dias do ano chorando lágrimas de sangue. Porque o serviço prestado do poder público é pouco ou nada satisfatório. Detalhe também, quero dar um puxão de orelha nos vereadores, tanto da base quanto da oposição, não sei qual o motivo, não cobram devidamente as empresas que prestam um serviço público na cidade, faturam milhões. Eu posso dar um exemplo aqui da merenda escolar, da própria Litucera, da saúde, enfim. É uma cidade em que o pessoal chegam com os 2 pés no peito da população, não querem saber, porque o senso de impunidade é o que impera. Vamos aí acompanhar a visita do deputado estadual Luiz Fernando no nosso município, falando um pouco sobre o projeto
Tigrinhos, um projeto que já funciona em São Bernardo e ele tem o interesse de trazer para Peruíbe. Toda vez que vem um deputado, independente do partido, fazemos questão de recepcioná-los aqui no programa Na Mira Informação Verdade, por ser o programa de maior audiência e ponto sempre oficial de encontro dos políticos de peso do estado, do país, quando visita a cidade. É muito importante esse intercâmbio, porque quando eu preciso cobrar, eu cobro também os camaradas lá. E olha, já teve deputado que mandou emendas, resolveu questões aqui no município, salvou vidas justamente por esse contato, esse feedback. Coloca aí pra gente ver. Nós estamos recebendo hoje na cidade de Peruíbe o deputado estadual pelo partido do PT, Luiz Fernando, que está conosco em nosso município. E eu tenho certeza que coisas boas vêm por aí. Boa noite, deputado. Boa noite, quero cumprimentar todos os telespectadores. Hoje eu fui, de fato, intimado por nosso vereador Ricardo para acompanhar algumas reuniões aqui em Peruíbe. Tivemos com a prefeita, onde trouxemos o nosso mandato para colocar à disposição, a luta junto às demandas, às necessidades da prefeitura, né, encaminhamentos junto ao governo federal, encaminhamentos junto ao governo estadual, e vim também hoje conhecer novas demandas, né, para ver como é que a gente pode colocar o nosso mandato à disposição, não só do mandato do vereador Ricardo, do PT aqui da cidade de Peruíbe, mas sobremaneira para o município, né? Hoje saio daqui já com algumas coisas, algumas obrigações, né? Alguns pedidos da prefeita para que a gente possa estar encaminhando junto ao governo federal e junto ao governo estadual. Tá certo. Gostaria também que o deputado falasse um pouquinho sobre um projeto de inclusão com a garotada, o projeto Tigrinho. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, esse projeto é um projeto que eu criei há 7 anos atrás, é um projeto que a gente começou muito pequeno. A lógica do projeto é através do esporte, através do futebol, escolinhas do futebol, nós disputarmos as crianças, né? Brigar para que tiremos as crianças das ruas e tendo-as do nosso lado, possamos trabalhar essas crianças com princípios, com ensinamentos outros, né, com o foco de torná-lo cidadão. A briga nossa não é para ver se descobrimos dali algum crack, mas, sobremaneira, tirar essas crianças de perto do crack, das drogas, né, de perto da criminalidade e torná-lo cidadão. É um projeto que hoje nós temos 8.500 crianças que nós cuidamos, sem nenhum centavo de dinheiro público. É um projeto, como você mesmo disse, denominado Projeto Tigrinho, Cidadão do Amanhã, e o vereador Ricardo conheceu esse projeto, trabalha para trazê-lo, para que a gente possa pensar na cidade de Peruíbe, e a gente está estudando essa possibilidade de trazer para cá uma unidade. Já temos uma unidade em Itanhaém, né, e o vereador Ricardo quer trazer para cá. É um projeto que a gente não cobra nenhum centavo das crianças, nós damos o professor, uniformizamos essas crianças, diariamente ministramos aulas de futebol, mas através do futebol, no decorrer das aulas, nós trabalhamos princípios com essas crianças. Gostaria que o querido deputado falasse também um pouco sobre uma pré-candidatura a prefeito. É verdade, deputado? Olha, eu em São Bernardo do Campo, o prefeito Luiz Marinho tem trabalhado a possibilidade do nosso nome. Mas assim, eu acabo de assumir a Assembleia Legislativa, tomei o deputado estadual no nosso estado, ele é empossado no dia 15 de março, portanto, há 3 meses, 90 dias de mandato, né, eu quero exercer esse mandato. Eu, no Partido dos Trabalhadores, eu sou o deputado mais votado dos eleitos aqui na Baixada. Naturalmente, a deputada Thelma teve mais votos que eu, mas não se elegeu. E dos eleitos, eu sou mais votado. E eu quero, sobremaneira, ajudar os 9 municípios da Baixada, ser o deputado da Baixada, né? É isso que tenho conversado com cada um dos diretórios, né? Com cada uma dessas cidades. Então, existe essa lógica, né? É uma vontade do prefeito Luiz Marinho que eu pudesse manter o meu nome à disposição dele
para que ele pudesse escolher para a sucessão em São Bernardo do Campo. É uma cidade importante, é o terceiro maior orçamento de cidades do nosso estado, é o 9º maior orçamento de cidades no nosso país, bate quase todas as capitais, né? Mas, assim, a minha missão como deputado estadual é uma missão árdua, né? E eu quero ajudar a cuidar do povo de Peruíbe, de Itanhaém, de Mongaguá, de São Vicente, Cubatão, Bertioga, Guarujá, enfim, das 9 cidades aqui da Baixada Santista. Primeiramente, parabéns ao vereador Ricardo Correia. Quando a gente tem que criticar o vereador, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. O vereador Ricardo Correia tem uma característica muito interessante. Ele vai atrás de deputados fora, como ele tem muitos contatos pelo período dele de sindicalista, para trazer coisas para o nosso município. Com isso, ele trouxe esses dias algumas situações interessantes para o município, conseguiu um aumento do número de médicos. A prefeita tinha pedido um médico cubano apenas, ele foi lá, brigou, vieram 6, e agora a presença do deputado Luiz Fernando aí, deputado muito querido, deputado que tem um histórico no Clube São Bernardo de gestão empreendedora, criativa, teve voto no município e tem deputado aí. Eu vou dar nome. O Samuel Moreira teve 2.000, 3.000 votos no município. Tiririca, uma porrada também. O Russomano, que é meu amigo, uma porrada também. E não voltou para agradecer o município e não voltou para trazer projetos e perspectivas para o município. O Luiz Fernando não. Voltou, tá brigando, falou comigo: Cristei, eu tô brigando, nós vamos implantar aí, com a ajuda do Ricardo Correia, que tá cobrando a prefeita aí, nós vamos implantar o projeto Tigrinhos aqui, que eu sei que é o seu sonho. O porquê eu tenho o sonho do projeto Tigrinhos em Peruíbe? Porque quando nós temos o jovem jogando futebol, praticando esporte, tendo aula de educação cívica e moral, ele sai das drogas. Os desgraçados não vão levá-los para as drogas. Ele fica longe do narcotráfico. Porque quando a mamãe e o papai, por algum motivo, deixam de dar um segundinho de atenção para o filho, o traficante está lá para adotá-lo. Então, muito importante o projeto Tigrinhos. É o meu sonho de ter o projeto aqui no município. E o deputado Luiz Fernando, que também é muito meu amigo, prometeu a implantação aqui. E mais, ele tinha prometido em Itanhaém para mim há uns 3 anos, quando eu fiz a primeira entrevista com ele, e já está funcionando em Itanhaém. Aguardemos Peruíbe. Vamos para o intervalo, eu volto já já com o Namira Informação Verdade. Terralplan, corretora de seguros, planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida e profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, pronto para atendê-lo dentro de suas necessidades. Pensou em plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida? Procure os profissionais da Terralplan. Aqui o know-how principal é a satisfação do cliente. A dupla Shinerai aqui já conquistou o Brasil. Agora deixa a Shinerai conquistar você. Tá na moda, pra o vai e vem da vida, só em 2 rodas. Na minha Shinerai, eu vou ali e volto já. Ela aguenta o tranco e não tem bronca pra estacionar. Vai, 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 vai de Shinerai, tem qualidade como eu e o preço é bom demais. Vai, 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 vai de Shinerai, tem qualidade como eu e o preço é bom demais. Vai de Shinerai! A pousada Barão de Mauá tem ambiente acolhedor, simpático, familiar e está localizada num lugar privilegiado, a 100 metros da praia, no centro de Peruíbe, rodeado de bancos, feira de artesanato, bares e comércio em geral. Disponibilizamos de 29 suítes, temos Wi-Fi, serviço leva e traz, aceitamos animais de estimação de pequeno porte, temos área de lazer com churrasqueira, forno a lenha e forno de pizza, piscinas adulto e infantil, além de playground, estacionamento e sala de jogos. Estamos em busca de parceria com empresas e sindicatos para que seus colaboradores e associados possam desfrutar das nossas hospedagens e a área de lazer para sua festa, casamento, aniversário, batizado e até mesmo confraternização de empresas. Pousada Barão de Mauá.
Festa do Arraiaço! E aqui no Vale Tour e a Quero Tudo Presentes, o que não falta é promoção para alegrar aí a sua festa junina e julina, por que não, né? Com certeza. Gente, é o seguinte, a gente tem vários vestidinhos para vocês escolherem, vários tipos de estampas muito bonitinhas para vocês poderem pular fogueira. É isso daí, vamos lá. Vem comigo, Biscoito. Vamos mostrar pro pessoal de casa os produtos que você encontra aqui na Quero Tudo Presentes para animar aí a sua festa junina. Dá uma olhadinha aqui, olha, Cris. Coisa linda, hein? Xadrez, camisas flaneladas que vocês podem usar tanto na festa junina, porque é moda, e pode usar depois também no inverno. Olha. Bem legal, né? E olha, todos os tamanhos, né? Isso, desde bebê até adulto. Coisa linda. Olha aqui, Biscoito. Mostra aqui é para as mulheres, olha. De todos os tamanhos. Já se tornou uma marca registrada aqui da Quero Tudo Presentes, a festa junina e julina, né? Isso, sucesso de vendas. A gente sempre vende. Ó, mostra aqui, Biscoito. Também os... Aí, olha... os chapéus, mas pro pessoal que quer pular aí a fogueira, quer curtir, dançar a festa junina, aqui na Quero Tudo Presentes, o que não falta são produtos e o principal é o preço, né, Cris? Fala pro pessoal o diferencial desse ano. Bom, nós vamos manter o mesmo preço do ano passado, não vamos repassar o aumento para vocês, e vem aqui que a gente vai negociar, tá? Inclusive, no dinheiro vai ter um descontinho, tá? Olha, tem criança, festa junina, festa julina, vem pra cá. Quero Tudo Presentes, você também vai querer. Olha, o mesmo preço do ano passado, é imbatível. Quero Tudo Presentes, vem pra cá. Isso aí, tô esperando vocês, tá? Vem! Eu estava falando no bloco anterior a respeito do deputado Luiz Fernando, que prometeu implantar aqui o projeto Tigrinhos no nosso município, tá? Eu vou mostrar para vocês como foram as votações em Peruíbe dos deputados. Dá uma olhada, deputados estaduais, tá? E quem foi que voltou para agradecer? Vê aí, ajeita aí. Isso aqui, ó. Calma aí, isso. Vamos começar aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Nós tivemos, ó, uma votação expressiva. Opa, vem aí, Biscoito, acertou? Quer que eu afaste um pouco mais? Vamos, Biscoito, vamos ver. O programa acaba... Isso, pronto, pronto. Aí, ó. Nós temos um monte de gente aqui, ó. Gilmaci Santos, que não veio agradecer. Thelma de Souza, Alessi Brandão, que teve 600 votos, não veio agradecer. Campos Machado, 300 e pouco, e não veio aparecer. E aí eu quero que você frise aqui. Aqui, olha aqui. Opa. Não, pode abrir um pouco mais, Bis. Isso, calma aí. Vai. Opa, vai. Frisa aí, dá um freeze aí, Cascadão. Tá aí, você vê um exemplo, deputado aí do PT teve 119 votos no município, tá? Se for comparar o Luiz Fernando com outros candidatos que teve, ele nem teve a maior votação do mundo, né? Mas, em contrapartida, o deputado foi um dos poucos que votou aqui, olha aqui, ó, Luiz Fernando, Partido dos Trabalhadores, logo embaixo do Marcos Martins. Mas ele foi 119 votos. 119 votos. Ele foi um dos poucos que voltou para o nosso município para, além de agradecer, fazer política pública. Ele veio aqui para o município para, além de agradecer o nosso município, ele fazer política pública, trazer perspectivas. E eu achei muito interessante que ele me procurou, volta para mim aqui, e falou, Cristei, olha,
nós vamos aí desenvolver um projeto o Tigrinhos, aquele que você é apaixonado, que é um projeto para tirar os jovens das escolas. Então, queria dizer, eu não consegui dizer no outro bloco porque me cortaram, que parabéns ao deputado Luiz Fernando por ter tido a hombridade, por ter tido o caráter de fazer a política séria no município. Vir com projetos, vir para discutir o futuro do nosso município, para discutir a cidade e principalmente se preocupar com os jovens que estão na rua. A hora que o projeto Tigrinhos, e se Deus quiser, estiver funcionando no município, deputado, eu não sou de me meter em política não, mas o senhor não tenha dúvidas que até eu farei campanha para o senhor, porque o dia que esse projeto estiver aqui, eu tenho certeza que nós vamos transformar vidas no nosso município. Esse projeto tira as crianças dos bairros pobres, sem custo nenhum, para ir praticar futebol, para ir praticar o esporte. Eu torço para que esse projeto venha para o nosso município. Cascavel, é o seguinte, não vai dar tempo de a gente pôr a matéria inteira, mas dá para começar pelo menos? Essa matéria, vou apresentar ela para vocês. Ela é uma matéria polêmica, porque foi fazer uma reportagem sobre Mato Alto e no meio da reportagem surgiu um vereador e teve uma conversa no meio dessa reportagem. Não vai dar tempo de ver inteira, mas quero que vocês vejam um trecho para vocês acompanharem no programa de amanhã. Coloca aí no bico do urubu e na boca do jacaré. Casas Populares 1, Jardim Carabinguava, em Peruíbe. Nós estamos aqui na antiga rua 6, e nós estamos aqui com mais uma situação de descaso. Nós vemos aqui um terreno baldio, que é um matagal. Na verdade aqui, Biscoito, virou uma plantação de mamona. E também ao mesmo tempo lugar para se jogar entulho. Lugar para se criar ratos, lugar para se criar cobras, lugar também onde pode se tornar criadouro de mosquito da dengue, entre outras coisas mais, porque como diz o Christian Charles, aqui os larápios, aqui os vagabundos, eles podem entrar nesse mato, né, se esconderem, guardando aí entorpecentes. Eles podem se esconder para invadir uma casa dessas para poder fazer algum tipo de assalto, algum tipo de furto, né, Biscoito? E nós estamos caminhando aqui e vendo uma situação que está se tornando corriqueira em Peruíbe. Nós temos andado bastante pela cidade e visto que isso não é uma prioridade só do Caraguava. Não é, na verdade, uma exclusividade do Caraguava. Nós vemos aqui muito mato alto, nós vemos aqui entulho jogado pelas ruas e nós vemos a situação calamitosa. E permanecemos andando, vemos aqui uma rua supostamente perenizada, né, com guias. Na verdade, esse lado aqui não tem guias, né, Biscoito? Aqui o mato já tomou conta. Aqui nós vemos que a situação está extremamente drástica e nós pedimos à Prefeitura de Peruíbe para tomar uma atitude, não apenas na limpeza das guias e sarjetas, mas aí com os seus fiscais públicos para poderem notificar os proprietários desses terrenos para que possa ser feita a limpeza desse terreno. Coincidentemente, Biscoito, coisas do acaso, coisas que só acontecem aqui na nossa cidade, nós estamos praticamente de frente para a casa de um dos nossos vereadores, um dos edis de nossa cidade. Nós vemos aqui esse matagal de fundo, com toda essa situação, com entulho, com mato, com lixo, e nós estamos praticamente em frente à casa de um dos vereadores do nosso município que poderia estar tomando conta dessa situação. Então fica aí, Christian Charles, mais uma matéria do Namira Informação Verdade, trazendo a dificuldade do nosso bairro, a dificuldade do bairro Caraguava, aqui na Estância dos Eucaliptos, Casas Populares 1, e aqui é o Cauê Machado. Olha, nós estamos com o tempo estourado, já não dá tempo de concluirmos esta pauta, essa matéria aí, no programa de hoje, mas eu quero que você acompanhe o Namira Informação Verdade amanhã. Por quê? Enquanto o Biscoito e o Cauê Machado, fenômeno da imprensa local, estavam gravando esta matéria, o vereador desta casa apareceu. Exatamente. Ele apareceu. Veja bem, na frente da casa desse vereador, um matagal terrível. Aí você pode falar, Cristei, mas pô, eu tô ajudando até a família do vereador a não ter dengue, porque nós estamos, veja o absurdo, nós vamos mostrar, em frente à casa do vereador, mostramos essa pauta, um mato alto, desgraçado, sujeira, lixo, porcaria, terrível, coitado. Até ele é vítima dessa situação. E, no programa de amanhã,
nós vamos mostrar a intervenção do vereador para a nossa equipe de reportagem e a conversa que eles tiveram. Então fique ligado amanhã no Na Mira Informação Verdade, porque vocês vão ficar surpresos com esse programa de amanhã. É pau na lomba, meu filho. Que Deus abençoe vocês.